Olá, mundo dos leigos, olá, mundo da internet, olá, mundo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos começando mais um podcast Fala Chefe, e para você que está chegando agora, aproveita, já se inscreve no canal, deixa seu like, comenta, porque o programa de hoje está para lá de especial. Nós estamos trazendo um vereador aqui da cidade de Jundiaí, Cristiano Lopes. Meu amigo, seja muito bem-vindo ao nosso canal, ao nosso programa, é uma honra ter você aqui com a gente. Fala, chefe, muito obrigado pelo convite, cumprimentá-lo, Marcelo, cumprimentar a André e o Bruno que estão nos acompanhando aqui. Lógico, sempre muito bom poder falar um pouquinho de Jundiaí. Perfeito. A primeira pergunta que a gente faz para todos os convidados é: como tudo começou? Como é que foi a sua trajetória até chegar no cargo de vereador? Olha que tem uma caminhada longa, né? Até porque já estou com 52 anos, então tem muita história para contar e vou resumir aqui rapidamente. Sou nascido e criado em Jundiaí, toda a minha história foi construída em cima do esporte, fui piloto de motocross durante 34 anos, desses anos aí foram 18 títulos estaduais conquistados, fui campeão 5 vezes nacional, fui campeão sul-americano e latino-americano, então a minha história no esporte foram quase 23 anos de Honda, da fábrica. Dentro dessa história do esporte, acabei também tendo o lado de empresa, fui concessionário Honda durante muitos anos, mas a vida me levou um pouco para a política, acabei ainda participando do processo eleitoral e ganhando como vereador. Já estou no meu 3º mandato de vereador, já fui secretário de esporte do município de Jundiaí, já fui secretário de desenvolvimento econômico, ciências e tecnologia também do município de Jundiaí, e a minha empresa, né, que é um centro automotivo, vai completar esse ano 63 anos de história da cidade. Caramba, que legal. Muito bom. E assim, muitas vezes as pessoas não entendem, vamos começar do básico, eu sempre falo que o óbvio precisa ser dito, né? Vereador da cidade. O que faz um vereador? Porque as pessoas às vezes cobram coisas que não estão na alçada, né, do cargo. O que o vereador faz? Mas é essa questão da cobrança, e eu falo que você tem razão no que você diz, é que o vereador ele sempre é a primeira pessoa que, quando o munícipe tem um problema, ele procura. Porque ele tem mais contato no dia a dia, muitas vezes o vereador é do bairro, muitas vezes o vereador está mais próximo da família, seja por diversos temas, assim, dos mais variados, mas o vereador tenha como primícia dentro da sua função fazer a fiscalização do governo, fazer o diálogo entre o governo e a própria sociedade, a própria população, então levar as demandas dos bairros, do povo para dentro da prefeitura, fazer leis municipais e dentro dessas leis poder também cobrar o executivo para que elas sejam aplicadas. Perfeito. Eu fiz algumas anotações aqui e em 2013 você assumiu a Secretaria de Esportes e Lazer de Jundiaí. E dentro desse processo teve alguns programas que foram implantados, eu queria que você falasse sobre eles. E eu fico muito feliz de ter sido assim, eu que tenho a história no esporte, nasci em cima de uma motocicleta, apesar de que essa será a minha profissão, eu jogo bola, jogo tênis, ando a cavalo, então eu sou... O esporte tá na veia. Tá na veia, e da minha família toda, minhas filhas são assim, então o esporte para mim sempre foi uma grande ferramenta de transformação. E eu poder ter sido secretário de esporte nessa fase, 2013 a 2016, me trouxe também a possibilidade de criar programas que pudessem entrar na casa das pessoas, né, que pudesse fazer o serviço público ser prestado para a comunidade mesmo, com que ela pudesse então ter essa participação mesmo das atividades. E o programa, criamos diversos programas. Vou falar um aqui que eu acho que foi o que mexeu com mais de 130 mil pessoas, se eu não me engano, que foi o Zuma nos bairros. Foi num programa que parece uma coisa simples, mas nós tiramos pessoas da depressão, nós juntamos famílias, nós reunimos o mais pequenininho, que é a criança, com o idoso, através da dança, da expressão corporal. Então foi um projeto que eu consegui, através de muitas pessoas voluntárias, trabalharam comigo. Eram muito profissionais da educação física nos ajudando a criar o programa. Que legal. Então isso foi sucesso, porque as pessoas que estavam lá dando a aula, elas não estavam pelo dinheiro, porque eram voluntárias. Elas estavam pelo prazer de poder entrar com a dança na vida das pessoas. E esse foi um programa que fez muita diferença na cidade e contribuiu demais para que as pessoas pudessem estar mais próximas dos serviços públicos. E eu anotei mais 2 aqui: Circuito do Esporte
Torcendo por Jundiaí. Não, tem mais um. E Energisa, é isso? O Energisa. Queria que você falasse um pouquinho de cada um. O Energisa é uma coisa muito legal, porque você que veio de Santos, passou a ser paulistano, foi morar em Santos, depois veio para Jundiaí. Exato. A convite da. Tô aprendendo. Eu fui sequestrado aqui, na verdade. A chefa me sequestrou. E aí, você que está aqui na Rua do Retiro, instalado, se você olhar para nossa região norte aqui, ou aliás, nosso vetor oeste da cidade, você vai ver um paredão verde. Aquela nossa Serra do Japi. Sim. Essa Serra do Japi, muitas vezes as pessoas vão de longe, mas não fazem nem ideia o que tem lá dentro. E nós fizemos um programa chamado Energias Jundiaí, que eu pegava as mulheres dos centros esportivos que fazem atividade nos centros esportivos e levava lá para cima. Lá para cima a gente tem um espaço muito legal onde é feito pesquisas. Existem muitas pesquisas lá nessa área. E esse lugar tinha um espaço muito bacana. É uma área muito boa, onde eu pude fazer um café da manhã para essas senhoras. Estou falando de senhoras de 65, 70, 80 anos. Então o ônibus levava essas mulheres dos centros esportivos. Lá a gente tinha uma caminhada de 2 quilômetros. Então de 1.000 metros para ir, e a gente chegava até uma cachoeirinha. Então lá a gente pegava água, lá elas olhavam a natureza e depois de lá voltava, aí tinha um café da manhã e uma palestra da Serra do Japi, com um técnico da Serra do Japi e um palestrante falando da importância do esporte, principalmente na terceira idade. Que legal. Então a gente conseguiu, através desse programa, levar 3.800 mulheres em menos de 3 meses de programa. Então deu para entender a intensidade que isso foi. Por isso que nós tivemos uma passagem pelo centro, pela Secretaria de Esporte, e até hoje ela é reconhecida por esse programa. Por exemplo, o que você falou, Torcendo por Jundiaí. O que era o Torcendo por Jundiaí? Nós temos times, são 43 modalidades que Jundiaí sempre é representada pelos seus atletas. E os jogos regionais, jogos abertos, essas modalidades representam a nossa cidade. E aí, como que eu fazia? A maioria dessas atividades, dessas modalidades, são jovens, não são profissionais das áreas. Alguns se tornam até profissional, mas a maioria é estudantes que estão ainda na fase de estudos e estão querendo... E tem o esporte como um prazer e competem representando a cidade. Então eu convidava atletas de olímpicos, campeões, para vir para a cidade para dar palestra para eles. Legal. Então, toda vez que eles estavam jogando... um espelho ali, né? Eu trazia... Por que a gente falava Torcendo por Jundiaí? Porque o cara vinha e falava da importância que o esporte e competição também dava para a oportunidade que podia gerar. Então nós criamos vínculos com atletas reconhecidos para valorizar os nossos atletas que são das cidades e que ainda não eram profissionais, não recebem para aquilo, né? Então esse programa deu, assim, um ar muito bacana de poder promover o esporte e os atletas da cidade. Legal. E o Circuito do Esporte tá junto do Torcendo? Não, o Circuito do Esporte é um programa, porque quando você fala em esporte, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas que não fazem esporte é futebol, basquete e vôlei. É tradicional. É o trio, é verdade. É tradicional, porque é isso que é o esporte que sempre foi de massa dentro do cenário nacional. Só que daí você tinha taekwondo, aí você tinha capoeira, aí você tinha o tênis, aí você tinha o Muay Thai, aí você tinha diversos tipos de lutas e outras modalidades. Só que essas modalidades nunca tinham apoio da prefeitura. E esse projeto, o circuito, ele deu o quê? Visibilidade para essas modalidades. E aí nós começamos a integrar essas modalidades dentro dos centros esportivos também. Então nós abrimos o leque de atividade, abrimos o atendimento à comunidade, oferecendo modalidades que não eram tradicionais. Então nós chamamos de Circuito Export para que as pessoas pudessem, né, ter essa possibilidade. Perfeito. Eu vou brincar aqui. Lá no litoral eu jogava biribol. E quando eu vim pra cá, eu soube que tinha um time de biribol aqui, que eu vou ali na piscina, né? Pô, quando eu cheguei aqui não tinha, eu fiquei triste, cara. Então, mas você vê, os jogos regionais, essa modalidade existe. Sim, existe. Quando eu joguei. Eu, em 2015, secretário de esporte, tinha 10 anos já, que Jundiaí não ganha, não sei se era 10 ou 20 anos, agora a minha cabeça tá ficando já meio passada. Tá tarde já, faz parte. Nós não tínhamos realizado os Jogos Regionais de Jundiaí. E aí, quando eu assumi a secretaria, um dos meus objetivos era trazer para a cidade, ser sede dos Jogos Regionais da nossa região. E eu trouxe. Então tinha 2 modalidades que eu tinha uma dificuldade muito grande, porque eu não tinha. Uma era a piscina para o biribol, e nós não tínhamos um time. Nós tínhamos uns atletas do vôlei que jogavam, porque eles nos ajudavam.
E o bicicross, nós não temos pista, nós tínhamos pista naquele período. Eu falei, puxa, eu vou ter que ser secretário, se eu vou fazer os jogos, eu tenho que achar uma piscina para poder ter o biribol e preciso construir uma pista de bicicross, senão vai ser fora. Fomos lá, construímos a pista de bicicross ali na Vila Maringá, que está até hoje. Né, uma pista não é oficial, mas ela atende a necessidade dos atletas hoje para um treinamento básico. E o biribol, nós usamos a piscina aqui do ladinho, onde nós estamos aqui, no Tênis Clube. Lá eles têm uma piscina com as medidas praticamente oficiais do biribol. E aí nós chamamos então a galera do vôlei, e alguns que já tinham uma certa... Como é que fala? Uma habilidade para a água, né? Para o vôlei da água, né? Com o biribol. E nós realizamos e foi um sucesso. O Tênis Clube foi super movimentado. Acho que foi o período que mais usou a piscina de biribol do Tênis Clube. Foi nos Jogos Regionais de 2015. Legal. Precisa voltar. É um esporte super divertido, porque o Tênis Clube sempre teve essa piscina. E eu me recordo, eu sou sócio lá há muitos anos, né? Desde pequeno. E eu me recordo, na minha adolescência, todo final de semana a gente juntava a galera para jogar o biribol, que é muito divertido. E aqui a gente tem anotado que vereador desde 2016, e você presidiu e participou de diversas comissões na Câmara Municipal, incluindo o combate à pandemia da Covid-19. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, vereador. Esse foi um momento muito triste para todos nós, né, que vivemos esse período de quase 2 anos e meio, 3 anos com a Covid, e que trouxe aí tantas perdas, né, de entes queridos, de amigos, trouxe um volume de desemprego muito grande para o país, não diferente aqui na nossa cidade. Também trouxe muita gente com seus negócios fechados, que eram empreendedores, principalmente os menores, os comércios de rua fechando. Então eu fui, nesse momento, eu cheguei a ser o presidente da comissão especial que tratou da retomada econômica. Então, no meio da pandemia, enquanto as turmas ainda estavam cuidando da saúde, nós estávamos na Câmara através da comissão especial, a Câmara também fechada, nós só atuando na comissão, ouvindo as classes voltadas ao comércio, ouvindo professores, ouvindo, enfim, a cidade como um todo, para poder criar protocolos que pudessem vir a viabilizar a abertura, assim que fosse liberada pelo Estado a abertura, como nós seguiríamos, então, com a proteção das pessoas que voltassem a frequentar os espaços. E nessas comissões nós tivemos, eu não me recordo muito bem agora, porque já faz um tempo, mas foram mais de 20 reuniões, todas elas transmitidas ao vivo, dando transparência para o trabalho, ouvindo as pessoas que estavam remotamente acompanhando os trabalhos e também os nossos convidados. E esse momento eu lembro que nós entregamos um relatório ao prefeito da época, com mais de 1000 páginas, com todos os protocolos que cada segmento da sociedade, ao retomar suas atividades, deveriam seguir para poder ter a segurança máxima, né? A melhor, tentando proteger ao máximo. Foi desafiador essa época. Foi muito difícil para todos, porque até então ia durar uma semana, vocês lembram? 2 dias. Ninguém sabia direito mês, o que era. E aí passa 1 ano, e chega 2 anos, e quase indo pro 3º, e a coisa estava ainda difícil, né? Então nós criamos todo esse protocolo, entregamos ao prefeito na época, e aí vindo a liberação, conforme o Estado ia liberando, nós íamos implantando os protocolos. Então foi um trabalho muito sério que eu fiz junto com a comissão, né, eu presidi essa comissão. Foram 2 comissões muito importantes, foi essa e a do plano diretor da época também, que nós entregamos um relatório super extenso, com muito, assim, com a visão da comunidade, o que ela esperava dessa mudança do plano diretor, porque o plano diretor, ele define algumas áreas, ampliações do território da nossa cidade, ele traz uma organização para o crescimento da cidade. Então foram 2 comissões que eu participei, que eu fiz, fui a presidente delas, que eu entendi que foram de impacto muito importante para a sociedade. Legal. E entrando um pouquinho para o lado de desenvolvimento econômico da cidade, em 2021, você assumiu a Unidade de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Política da Prefeitura de Jundiaí. Queria que você falasse um pouquinho. Eu tive que anotar aqui porque é grande o nome. Unidade de Desenvolvimento Econômico, Ciências e Tecnologia da Prefeitura de Jundiaí. Por que eu assumi esse compromisso? Com esse trabalho, com esse trabalho que nós fizemos junto à comissão especial da retomada dos negócios após Covid, ali me trouxe também essa visibilidade. Então o prefeito, na época,
entendeu que eu poderia contribuir com a retomada econômica. Eu tinha feito o levantamento, tenho apresentado todo o trabalho nosso, com um extenso relatório, e dali, falou, poxa, agora eu preciso trazer o cara para me ajudar a implantar tudo isso, né? E aí eu fui, então, para a secretaria para poder ajudar, apesar da minha experiência como empresário da cidade, essa minha vida de atleta que me fez também amadurecer bastante rápido, porque com 14 para 15 anos eu fui campeão paulista da maior categoria, então eu acabei crescendo como pessoa também muito rápido, né? E essa experiência da empresa e aí e esse meu primeiro mandato de vereador, que foi um trabalho muito bem reconhecido, porque aqui em Jundiaí existe um movimento apartidário que avalia os candidatos, aliás, os trabalhos dos vereadores na Câmara Municipal, chama Movimento Voto Consciente. Interessante. E esse movimento, ele fez avaliação nesse meu primeiro ano. E eu, para minha surpresa, eu fui reconhecido como o vereador mais bem avaliado da história do voto consciente. Que legal. Então, de 15 anos de existência desse movimento, na época, até hoje ninguém superou a minha nota de 9,52. Então, para mim, foi um trabalho que a Câmara me deu, e talvez todo esse trabalho foi reconhecido também. Aí eu fui convidado então para ser o secretário de Desenvolvimento Econômico, e aí nós começamos um trabalho de criação de apoio ao pequeno microempreendedor, à empregabilidade, e aí tem uma história nova aí por aí. Legal. E assim, eu sou muito novo em Jundiaí, estou há 4 anos aqui, e nos últimos meses eu entrei em grupos de empreendedorismo, e eu percebo que o network é muito forte aqui. E eu cheguei a visitar a FENS, e parece que você tem uma boa relação com a história da FENS, que você contasse aí como que nasceu o filho ou a filha, né? O prefeito Gustavo Martinelli fala que eu sou o pai da FENS, né? Ele adotou ela, mas que eu sou o pai. Legal. Mas eu acho que é legal até esclarecer, porque a minha vida toda é feita em cima do comércio. Meu pai é comerciante na cidade, a minha mãe foi cabeleireira, então é comerciante também na cidade. A gente tem uma história com o comércio. E esse desafio de eu ir para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, eu tinha muito na minha cabeça. Eu falei, poxa vida, mas nós estamos terminando uma Covid, mas ainda está aqui. Como é que eu vou ajudar as pessoas a se reencontrarem com o seu emprego? E como é que eu vou ajudar as pessoas que querem empreender também a desenvolver o seu negócio? E muitos desses negócios são sonhos ainda, tá só no papel. É verdade. Ela não sabe como começar. Então nós criamos um programa chamado Programa Jundiaí Empreendedora, que inicialmente ele foi tudo para o mundo virtual, porque nós estávamos ainda no final da Covid, ainda tinha o Covid, isso foi em 2020, se não me engano, ou 2021, e a partir desse momento, todos os serviços que era voltado ao emprego e ao empreendedor, nós colocamos no mundo virtual, porque as pessoas estavam nas suas casas, as empresas fechadas, algumas indústrias funcionando e precisando contratar e não tinha acesso. Não tinha como as pessoas ir lá levar currículo. Entendi. Então, uma das ferramentas desse portal, e é o principal, nós criamos um portal que conectava pessoas que estavam buscando emprego com as empresas que estavam ofertando emprego. E esses currículos chegavam para as indústrias se conectavam, então, com os trabalhadores. Em 1 ano e meio, um pouquinho mais, foram 20 mil pessoas empregadas pelo portal. Que legal. E não tem manuseio pessoal, é o trabalhador que coloca o seu currículo e cadastra e e escolhe a vaga que ele quer, é a empresa entrando no meu portal e colocando a vaga que quer. E é tudo gratuito, é política pública. Então foi muita gente empregada pelo portal. E outro viés do portal Jundiaí Empreendedora é a área do empreendedorismo. Então também lá nós temos cursos, tudo online, lá nós temos capacitação, lá nós temos todos os programas se conectam. E acabou que esses 2 pilares, a pandemia foi diminuindo, as pessoas foram voltando à sua normalidade dentro do possível, e aí nasce então o Jundiaí Empreendedora dentro do Maxi Shopping, para poder acolher aquelas pessoas que têm menos acesso à internet, que interessante. que precisavam de um lugar que pudesse se encontrar com outro empreendedor, que pudesse apresentar o seu produto para uma empresa, que a indústria, que o comércio pudesse ter um lugar que ela pudesse entrevistar um interessado na vaga de emprego. Então, se você for lá no Jundiaí Empreendedor hoje, faço um convite para todos que estão nos acompanhando. Se você é empreendedor ou busca uma oportunidade de emprego, vá lá no piso G3 do Maxi Shop e conheça o Jundiaí Empreendedora. É tudo gratuito, não existe nenhum tipo de cobrança do serviço.
Para mim, essa é a maior política pública que eu pude fazer na minha vida pública. Que legal. Porque eu sei o quanto transformou as pessoas. E aí vem a FENS. Depois que eu qualifico, capacito, dou todas as condições dessa pessoa transformar o seu sonho numa realidade de virar um CNPJ, um MEI, por exemplo, que é o microempreendedor individual, ela teve a chance no ciclo de poder também expor o seu produto, vender o seu produto num lugar onde ela também não tivesse custo. Vamos imaginar uma senhora que vende roupa na sacola, nas indústrias, no comércio da rua, visitando o próprio cliente na casa. Que o popular fala a sacoleira, né? Imagina ela tem seu MEI, ela conseguiu abrir seu MEI, eu ajudei ela a ter o MEI dela. Que legal. Nós pusemos ela na formalidade. Aí ela chega numa feira, se ela for participar em qualquer feira comercial hoje, ela vai pagar 2 mil, 3 mil reais por um stand pequeno. Mas como que ela vai fazer isso? Ela não está nem preparada para fazer um stand, se ela não tem condição de montar um stand. E aí, então, nós criamos a FENS, que é a nossa Feira do Empreendedor Negócio e Serviço, que oferece tudo isso gratuito, inclusive com o nominho na testeira. Que legal. Para ela não ter nem o custo dos 50 reais que custa um adesivo para pôr na testeira. Então, essa política, ela transformou muitas pessoas que estavam no CPF em CNPJs. Nós levamos dignidade para as famílias, nós conseguimos levar oportunidade de crescimento, de visibilidade, de conexão. E aí cria-se, então, o ecossistema do empreendedorismo na cidade. Por isso que, se você for no Júnior, você vai ver muitos empreendedores se conectando ali, porque eles acharam um ponto de encontro. Lá eles conseguem dialogar com o público que às vezes faz grandes parcerias e juntos eles conseguem transformar aí os negócios, ampliar, gerar emprego e assim seguir a vida de empresário na cidade. Legal. Eu fui na FENS, eu achei extraordinário, foi a primeira vez que eu tinha ido e é impressionante a quantidade de stand, né? Então no Parque da Uva, né? O Parque Comendador Antônio Camonari, nosso Parque da Uva. E eu achei incrível, é muito grande. Bem estruturado, foi... Nós já estamos na 11ª edição. Foram 8 edições no Parque da Uva, 3 edições no modelo compacto, que a gente faz por região, não por bairro, por região. Então a gente já fez no vetor oeste da cidade, nós já fizemos no vetor sul da cidade, já fizemos no vetor leste, e agora esse ano vai acontecer no vetor norte. Então é uma feira mais compacta, com menos... CNPJs, são os CNPJs desse vetor que podem fazer a subscrição, ninguém paga nada, normal, como o outro, mas a gente seria mais regionalizado ali. Essa é regionalizada. Ele fez os bairros, mas não é no bairro, ela é da região e a gente escolhe o bairro que tem capacidade de atender a demanda. Nós já recebemos mais de 150 mil visitantes, nós já recebemos mais de 2.500 empreendedores. Já faturamos, olha, minha cabeça não sei se tá boa, mas faturamos mais de 12 milhões já. Haja negócio feito, né? Olha, Marcelo, eu tenho um exemplo que eu uso todas as vezes que eu falo da FENS, eu falo desse exemplo. Eu tenho um senhorzinho que vende cocada e ele participa da feira. As últimas ele nem tá mais participando, eu acho que ele ficou rico já. Se Deus quiser, foi esse o motivo. Ele vendeu num final de semana 8 mil reais em cocada. Num final de semana? No final de semana, porque a feira é sexta, sábado e domingo. Daí durante a semana, ela é feita em 2 finais de semana. Daí a gente troca todos os empreendedores e entra novos 250. Interessante. Então são 430 mais ou menos por edição, e a gente divide isso em 2 finais de semana. Então a gente troca todo mundo para dar mais oportunidade. Esse sempre foi o objetivo da feira, né? Poder dar mais oportunidade a todos. Como não existe cobrança de entrada, como não existe cobrança de estacionamento, não existe cobrança para participar. É justo, né? A gente tem que dar mais oportunidades, né? E a primeira edição, nós fizemos no final de semana. Foi uma dificuldade para tentar explicar para as pessoas o que eu queria fazer. Nós fizemos 650 mil de faturamento. A turma saiu de lá com um sorriso aqui. Que legal. E nós só tínhamos 147 empreendedores. Agora a gente participa com 450, que é o limite, e a gente fatura mais de 2 milhões. E eu te pergunto agora no lado pessoal,
Quando você chega em casa, olha no espelho e fala assim, valeu a pena. O que você sente em poder transformar vidas como esse senhor da cocada, por exemplo? O que passa na tua cabeça? É isso que me fortalece para continuar na política. Eu não vivo da política, meus negócios andam, graças a Deus, não tenho problema nenhum em estar na política por causa do salário, né? Então, para mim, quando eu termino um mandato meu, eu olho para trás e falo assim, qual é o legado que eu deixei para a sociedade jundiaense? Legal. Como atleta eu fiz a minha parte, como comércio estou lá gerando emprego, renda para as pessoas e trabalhando, me dedicando para atender ao melhor o meu cliente. Mas como político, num momento tão difícil que a política vive e vem passando, com tanta corrupção, com tanta sacanagem, polarizando, nem se fala direita, esquerda, aquela briga maluca. E você, às vezes, ser chamado de ladrão, você ser chamado de ser mais um. Isso é uma coisa que me machuca muito. Mas ao tempo, eu tô já no meu 3º mandato, eu já aprendi vai criando a casca. As pessoas que me conhecem, quem conhece o Cristiano Lopes, sabe da índole, sabe da sua história, sabe o que eu já deixei de legado para a cidade. Então é muito importante, quando eu termino meu mandato, eu falo assim, pera, deixa eu ver se eu fiz. E aí eu olho esse lado do empreendedorismo, foi uma bandeira que eu carreguei e acredito nela, e eu falo, nossa senhora, é uma política que eu ouvi de pessoas, de empreendedores, falar, você mudou a minha vida. Como eu ouvi da Zumba, mulheres falando, você me tirou da depressão, Cristiano. Que legal. Então eu acho que é isso, eu acho que a política ela deveria ser sempre olhada dessa forma. E que esses políticos que mancham a classe política, que tem aí com o perfil da roubalheira, que eles vão sendo reconhecidos pela sociedade e cada vez mais isolado. Porque se ele está na política é porque alguém colocou ele lá. É verdade. E quem coloca ele lá é o voto. E agora nós vamos chegar no processo eleitoral de novo, onde a gente vai escolher o nosso presidente, nosso senador, nosso governador, os nossos deputados, seja estadual, seja federal. Poxa, não vai mais na promessa. Porque antigamente eu vinha aqui e prometia uma coisa, o cara vai fazer. O cara não fazia nada, ninguém cobrava. Hoje é melhor você olhar, o que você fez aqui para trás, primeiro? Deixa eu ver seu histórico. A partir do seu histórico, eu vou avaliar se você está me prometendo ou você vai cumprir. É sobre isso. Então hoje, eu tenho total tranquilidade de que se alguém me questionar do que eu fiz, eu sei exatamente o que eu entreguei e a sociedade reconhece isso hoje. Por isso que eu saio de 2.000 e pouquinho de voto e bati quase 6.000 votos agora pelo trabalho. Consequência de um trabalho bem feito, consequência, né? Exatamente isso. E o projeto Qualifica Jundiaí? Eu gostei desse nome. O que vem a ser? Você que é da área de qualificação, de capacitação, né, desse lado de estimular, valorizar o trabalho, fazer com que as pessoas ganhem conhecimento. O Qualifica Jundiaí, ele está dentro do programa Jundiaí Empreendedor. Existem 14 eixos o programa Jundiaí Empreendedor, 14 eixos. Um dos eixos é o Qualifica Jundiaí. O que é o Qualifica Jundiaí? Antes a gente saía fazendo, abre curso de sei lá, pedicure. Mas a sociedade não estava procurando pedicure. Abre um curso então de operador de empilhadeira. Eu falei, opa, peraí. Operador de empilhadeira. Faz mais sentido, né? E aí o que nós fizemos? Eu fiz um levantamento junto às indústrias e o comércio da cidade para saber qual era a mão de obra que mais estava faltando no mercado. Porque existe muitas mão de obra qualificada que está faltando. Aí eu selecionei as 10 maiores demandas das indústrias, chamei o Senac, chamei o Senai, chamei o Sebrae, todos os parceiros, Fatex, Etex, me ajudem a formar cidadãos nesse sistema. Então o que eu fazia? Vou dar o exemplo do operador de empilhadeira. A gente pegou as 4 empresas que estavam precisando, Coca-Cola, uma delas, e aí tem a Demarc, que você falou da Demarc, tem várias grandes indústrias. Vocês estão precisando. Então é o seguinte, eu vou abrir um curso, eu me chamei o Senai, você me dá o curso gratuitamente? Dou. Lá no Jundiaí Empreendedor, então a gente pegou a empresa que precisa contratar, pegamos a empresa... Tudo parceria. Que precisaria dar o curso para mim, abria a inscrição pela prefeitura, lotava o curso, eles davam o curso, no final do curso, quem entregava o certificado eram as empresas que já contratavam as pessoas. Que legal. Então Qualifica Jundiaí era isso. Pegar, direcionar a mão de obra já para quem precisa contratar. E com os parceiros formando gratuitamente para eu poder transformar isso na política pública. Porque existem várias empresas que dão curso, mas são cobrados. E a gente valoriza isso e precisa incentivar também. Mas a demanda é tão grande
que mesmo a gente fazendo isso pelo poder público, como uma política pública, ainda tem muita gente que precisa se qualificar e capacitar para poder ocupar essas vagas. Então, Qualifica era isso, era fazer um triângulo, né, já ligado direto. Então, é quem interessa formar, com quem poderia formar e com quem poderia já contratar direto. Então, no final do curso, todos saem contratados. Super interessante, eu acho isso perfeito. E uma coisa que eu tenho percebido, isso é uma opinião pessoal, a nova geração, ela não está, às vezes, muito preocupado em evolução, em se dedicar. A semana passada eu fui pegar o meu carro na mecânica e a esposa do dono falou assim: a gente está com dificuldade de ter mecânicos aqui na oficina. Nós colocamos lá no portal, enfim, falou assim, chamaram 23. Dos 23 que eles ligaram, 17 aceitaram a proposta. Dos 17, 7 foram selecionados para entrevista e nenhum compareceu no dia. E aí a gente começa a pensar assim, o que será que está acontecendo com essa nova geração e o que vai acontecer daqui para frente, onde grande parte das pessoas não aproveitam oportunidades como essa. Que visão você tem vendo o lado da política, vendo a cidade, o crescimento que a gente comentou nos bastidores, trânsito está aumentando porque o pessoal vem de São Paulo. Como é que você tem essa percepção, vereador? Primeiro, eu acho que é um grande desafio que a sociedade tem nessas novas profissões que está estimulando mais os jovens. A tecnologia, a gente vê que é um grande atrativo. Eu acho que as políticas públicas, elas precisam ser políticas que façam as pessoas buscarem o seu crescimento, não do assistencialismo apenas. O assistencialismo, eu acho que tem o seu momento de ser aplicado na sociedade, e principalmente aquelas que são mais vulneráveis. Mas se a gente estende isso para outras classes sociais, a gente vai emburrecendo a sociedade. A gente vai acomodando a sociedade. E o jovem, ele tem exatamente o perfil de buscar vamos dizer, é difícil falar, mas vai se acomodando de uma forma que qualquer serviço hoje já não interessa, porque ele quer talvez algum benefício que seja um pouco mais fácil, mais simples. E isso não é lógico que isso aí não podemos generalizar, mas eu acho que nós vamos ter que ter um trabalho em conjunto com a sociedade, com as entidades, com as instituições de ensino. Modelos defasados já não são mais aceitos pelo jovem. O jovem não quer mais ficar na sala de aula com giz escrevendo uma lousa e tal. Então, assim, eu vejo, primeiro, a educação do Estado totalmente ultrapassada. Nós temos equipamentos públicos hoje que não oferecem mais nem condição do estudo. E aí já temos o afastamento da vida familiar, onde o pai já não tem mais nem a possibilidade de acompanhar o filho, porque o pai está numa loucura também para se manter dentro do seu negócio, ou para poder se manter numa empresa, trabalhando intensamente para poder ter um salário que hoje não é digno. Verdade. Né, do custo de vida das pessoas, que o custo subiu demais e os nossos salários não acompanharam isso. Então você vê que não é uma coisa única, mas o jovem apesar de toda essa dificuldade, ele tem a capacidade de poder produzir aquilo que ele entende. Por isso que o empreendedorismo está crescendo. Eles querem ser próprio dono dos seus negócios. Eles não querem mais ser só o picador de cartão lá. Ele quer algo mais. E é uma mudança de postura, é uma mudança de cultura, né? É uma transformação mesmo que nós estamos passando. Agora, isso não se resolve numa canetada. Eu acho que isso é uma política pública que tem que ser cada vez mais inserida no município, e eu acho que o papel do poder público é, sim, de criar ambientes. Eu vou te falar uma coisa que eu fiz aqui em 2023, aquilo me mostrou o quanto o jovem é dedicado, e ele quer também avançar, e quer buscar alternativas para poder crescer e ter com oportunidades. Eu criei aqui a Feira das Profissões e Tecnologia, foi em 2023, acho que foi isso. Eu comecei a trabalhar 1 ano na organização dessa feira. Fiz ela em setembro. Para que as pessoas os jovens pudessem ter um ambiente onde ele pudesse escolher a sua profissão. Que legal.
Nós fizemos no Parque da Uva. Eu levei próximo de 40 a 50 empresas grandes. Levei todos os tipos de instituição que você imaginar, de línguas, jovens aprendizes, mas tudo que você imaginar. Eu levei 25 mil alunos da rede estadual e abri para redes particulares. Bom, enfim, passou mais de 40 mil pessoas, mais de 40 mil jovens. Que legal. Nessa feira. Eu fiz 4.700 testes vocacionais. Entreguei um manual virtual com mais de 100 profissões, falando quanto ganhava, qual era o curso que ele precisava para aquela função, aonde... O direcionamento ali. Totalmente. E eu vi o resultado daquilo. Levei todas as forças policiais, falando da Polícia Rodoviária, da Polícia Militar, da Guarda Municipal, todos os serviços públicos oferecendo a mão de obra, o que era o serviço público. Então eu vi naquela feira que existe, sim, esperança de que nós vamos vamos mudar. No fim do túnel, né? Só que quem puxa essa fila é o serviço público. É a prefeitura que tem essa responsabilidade. Dali para cá nunca mais foi feito. Então tem que ter alguém que, quando assume o compromisso do papel do gestor público, do vereador, cada um nas suas funções, mas ou você se dedica... Eu, por exemplo, quando eu assumi o papel de vereador, depois de 2 anos eu resolvi vender todas as minhas lojas, concessionária Honda, porque eu não tinha mais tempo para cuidar delas, de tanto que já me dedicava à vida pública. Então essa história de você falar que pode fazer 2 coisas ao mesmo tempo, não dá. Ou você vai enganar um, ou você vai enganar o outro. Ou vai fazer mal feito um e não vai fazer bem feito o outro. Não tem como. É o famoso assoviar e chupar cana, né? Então eu decidi na minha vida, apesar de eu ter a outra empresa que meu irmão me ajuda, minha irmã me ajuda, minha família está presente, por isso eu consigo me dedicar hoje 100% à vida pública. Entendi. E aí você vê que se você faz as coisas direcionadas, planejada, organizada, você transforma. Acontece, é verdade. E aí que às vezes eu brigo com o governo A, B ou C, não importa qual seja o governo, é por causa dessas coisas. Eu falei, é possível fazer. Só tem que ter direcionamento, planejamento, organização e entrega no final. Porque sonhar é gostoso, você pode sonhar com um mundo diferente. Mas quando você vai criar a realidade e fazer, se você não começa pelo pequenininho, você nunca vai chegar no grande. Exatamente. E essa experiência da Feira das Profissões... Para colher tem que plantar, né? E essa feira, ela me mostrou que, falando em jovem, a gente pode sim ajudar. Como política pública, cabe depois aos pais, familiares, ajudar no caminhamento, né? No encaminhamento dessa profissão ao jovem. Mas cabe as políticas públicas serem implantadas no município. E esse é o desafio nosso. E vereador, a gente está chegando ao final do nosso programa, mas uma coisa que eu andei pesquisando aqui é referente a deputado estadual, federal, enfim. A gente percebe que não tem, nos últimos anos, representantes de Jundiaí lá em Brasília. Confere essa informação, o que você pensa sobre isso, qual é o seu futuro dentro da política, fala um pouco mais sobre isso. Eu tenho certeza que Jundiaí, ao longo dos anos, veio perdendo muito espaço, não só político, mas também perdendo a possibilidade de buscar recursos tanto na esfera federal quanto na esfera estadual. Hoje, Jundiaí ele está fora do cenário, porque como ele não tem representante nem como deputado federal e nem como também deputado estadual, isso tira Jundiaí de um cenário, de uma disputa para aquelas cidades que hoje possuem seus representantes. Então é ruim para a cidade, isso é ruim para o desenvolvimento econômico e social do município e a gente perde muitos recursos que poderiam hoje estar ajudando, por exemplo, nossas entidades essenciais que têm um papel super importante no município. Poderia citar aqui vários que fazem trabalho com crianças com câncer, que faz trabalho com a vista das pessoas, né? Que é o caso do Braille. Nós temos diversas entidades que tem um papel fundamental nas políticas públicas, mas muitas dessas entidades e instituições hoje passam por dificuldades financeiras porque nós não temos os representantes que possam mandar emenda, que possam levar a Jundiaí para esse cenário, para essa disputa de espaço dentro dos orçamentos do governo federal e dentro do estadual. Então, infelizmente, Jundiaí já tem 2 eleições que não consegue eleger um representante. Por quê?
o cidadão acaba sendo ou compreendendo que essas figuras nacionais é mais importante, então acaba votando em deputados de fora da cidade. Isso é muito ruim, porque a gente acaba não tendo essa representatividade. Eu acho que Jundiaí, para essa eleição, vão ter bons nomes. Eu me coloco hoje como pré-candidato a deputado federal e espero poder representar o nosso município, nossa região, para que a gente possa não só eu trilhar esse caminho novo desafio necessário para a cidade, mas poder voltar, ter Jundiaí nessa disputa desse cenário, colocar Jundiaí realmente no lugar que merece. Eu posso falar, você não? Então eu estou falando para você que está ouvindo aqui o nosso programa, vendo, para de querer ficar votando nesses pior que tá não fica, não sei se você entendeu, né? Sabor deputado, porque se você tá colocando o seu voto nessas pessoas, você tá votando fora da cidade. E eu falo assim, eu sou de São Paulo, mas eu tô morando aqui. Então a gente precisa ter o quê? Uma cidade melhor pro local onde a gente mora. Então para pensar, foi o que o vereador falou há pouco, independente de quem seja. Analisa o que ele fez, analisa o currículo para poder votar com cabeça, com consciência. Seria mais ou menos isso, né? Sem dúvida nenhuma, essa consciência. E realmente eu posso dizer que tem muita diferença para as regiões que têm os seus representantes na Câmara Federal ou na Assembleia Legislativa, para aqueles municípios que não têm. Jundiaí é uma cidade rica? Mas para poder investir, nós precisamos de recursos. As entidades precisam de recursos para poder continuar fazendo a sua assistência àqueles que são acolhidos. E colocar Jundiaí no cenário é só um deputado federal ou estadual que pode fazer. Perfeito. Vereador, queria que você deixasse suas considerações finais. Chegamos ao final do programa. Deixasse suas redes sociais. E de repente, se tem algo que você queira falar que eu não perguntei, aproveita o espaço. Acho que foi um bate-papo bem legal. Só agradecer, né, a você, Marcelo, a Andréia, aqui pela recepção. Parabéns aqui pela iniciativa também de poder levar informação à galera, para que as pessoas possam entender um pouco mais da política municipal, né? Entender mais o papel do vereador, do deputado, do prefeito, poder falar de esporte, falar de desenvolvimento econômico, empreendedorismo, são todos temas que eu tenho como paixão, vivo isso com 52 anos, aliás, fiz agora em maio, 52 anos, mas falo que são temas que motivam a gente a continuar na política. E você abrir esse espaço para nós hoje, podemos dialogar sobre a minha vida de atleta, sobre a minha vida de político, né, como vereador, como secretário, assim, para mim é de um valor muito grande. Então eu também quero deixar aqui todos os meus contatos, principalmente o Instagram hoje, né, o Cristiano Lopes 26, o numeralzinho 26. O 26 não tem nada a ver com campanha, né? O 26 é o nome da minha moto, que eu corri muitos anos, todos os meus títulos praticamente eu corri com 26 e ganhei com 26. Nós estamos vivendo o ano de 2026. Então é um ano que é abençoado para o 26. Quem sabe nós teremos surpresas para o final do ano. Então é uma forma de agradecer a você, viu, Marcelo? E prazer conhecê-los aqui e parabenizar pelo lugar maravilhoso que vocês têm aqui, o estúdio. Maravilha, obrigado. As portas estão abertas sempre. Obrigado. E a gente vai encerrando mais um podcast Fala Chefe. Falei que o programa de hoje estava para lá de especial. E eu queria agradecer imensamente aos nossos patrocinadores. São vocês que acreditam nesse nosso projeto e fazem com que a gente possa trazer profissionais sérios, assim como o vereador. E a gente vai encerrando com aquela velha frase que toca o meu coração do método Kaizen: hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Até o próximo programa.